Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quando abriremos a Tua palavra agora, que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma tremenda, Senhor. Ó Deus, liberamos nossos ouvidos, mente e coração para ouvir do Senhor, ó Deus. Repreendemos Senhor, todo sentimento de Satanás, Senhor, que vem sobre as nossas vidas para trazer dúvida, ou medos, inseguranças, está quebrado no nome de Jesus. Usa a minha vida nesse momento como voz profética do Teu povo. E assim, Pai, louvamos, adoramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Mesmo assentados, abra a sua Bíblia. Em Isaías, capítulo 52. Vamos ler os versos número 1 e 2. Eu vou ler o primeiro e todos nós leremos o segundo versículo. Isaías 52, versículo 1 e 2. Desperta. Acordaram aí? Opa, palavra de Deus aqui, ó. Desperta, desperta. Veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Todos juntos, sacode o pó, ó, sacode o pó aí, meu. Vai sacudindo o pó aí. Vamos lá, sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Sacode o pó, levanta-te, solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Livre das amarras é o que eu vou falar nesta manhã aqui. Livre das amarras. Já 2 domingos que eu tenho falado sobre a ação de Satanás, como nós temos de nos comportar, e creio que encerro essa trilogia hoje de manhã. Tenho certeza que Deus vai fazer uma unção de uma libertação total aqui nesta manhã. Aqui. Creia nisso, vai preparando seu coração. Mas sabe que esse é um tema muito complicado para a igreja cristã. Porque o assunto, quando a gente toca no assunto de que nós somos filhos de Deus, somos lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro, nosso nome está escrito no livro da vida, nós temos o selo do Espírito Santo. Aí eu venho e digo que às vezes nós podemos estar amarrados pelo inimigo. Você pode achar, pastor está doido, pirou. Isso polariza a igreja de uma forma extrema. Muitos dizem que é impossível, outros dizem que é possível. Mas na escritura que acabamos de ler aqui, confirma que a filha de Sião, no caso, os filhos de Deus, a igreja de Cristo, pode sim estar cativa por ataduras, é o que acabamos de ler, ou laços em seu pescoço, versículo 2 que acabamos de ler. Consegue entender? Esse é o texto da palavra de Deus, ou seja, o texto diz que a filha de Sião estava aqui atada no pescoço, e até o próprio Deus chama de cativa. Interessante que no livro de João, capítulo 11, no versículo 44, quando Jesus chega para Lázaro e fala: Lázaro, sai da tumba, vai para fora. Ou seja, Lázaro naquele momento ressuscitou. Veja o 11, 43 e 44, diz assim: tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as suas mãos e os pés, o quê? Ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e o deixai-o ir. Então diz que Lázaro, sendo ressuscitado, tendo vida, saiu do túmulo amarrado. Colossenses 3:1 diz, a Bíblia diz que eu já estou ressuscitado em Cristo Jesus, amém? Você já está ressuscitado em Cristo Jesus? Isso já é certeza para os filhos de Deus? Então nós que somos cristãos, muitos na igreja vivem laços que às vezes nos amarram.
E você pode até, inclusive, ter já ressuscitado em Cristo Jesus, como diz a palavra. Você, como disse, já é filho de Deus, já foi comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro, já é uma nova criatura, confessou o Senhor como seu Salvador, já foi, inclusive, batizado. Mas, meus irmãos, você pode ter laços ou amarras na sua vida, e o problema é que alguns não entendem isso. E eu quero, em nome de Jesus, abrir a palavra de Deus e mostrar que isso, às vezes, nós podemos estar sofrendo, mas, na verdade, Deus, nessa manhã, vai nos trazer a libertação dessas amarras, em nome de Jesus. Isaías 28, 22, a parte A do versículo, diz assim: agora, pois, não mais escarneceis ou escarneçais, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes. E é isso que o inimigo quer fazer. Ou seja, ele quer que você ache que isso de ser amarrado seja uma piada, algo impossível de se acreditar, que não pode acontecer. Essas amarras, elas podem inclusive se apertar cada vez mais na área da nossa vida, é o que o texto acabou de dizer. E eu vou tentar explicar isso. Preciso de 2 voluntários rapidamente que venham aqui na frente aqui. Eu quero uma ajuda de 2 voluntários. Está aqui, mais um, pastor Anselmo. Vem você, já está de pé aí, já vem aqui. Resolveu andar no meio do culto. Vem aqui, Anselmo. Sobrou, né? Resolveu andar no meio do culto, né? Eu ia beber água. Não, vem aqui agora, já está de pé, vem aqui. Muito bem. O Anselmo vai ser meu ajudante aqui. Anderson, você veio aqui fazer 3 perguntas para você aqui, Anselmo. Como você chama? Anderson Alves. Muito bem. Outra pergunta, Anderson. Você ama Jesus? Sim. E você quer obedecer a Jesus, fazer o que Ele manda na sua vida? Sim. Muito bem. Não se preocupe, não vai doer nada. Maldade, né, irmãos? Porque eu estou desafinado hoje e tal. Mas vamos melhorar aqui um pouquinho. Passa a mão aqui para ficar mais. Isso, beleza. Uma instrução básica aqui, peraí. Anderson, como você chama? Anderson. Você ama Jesus? Sim. Você serve a Jesus, quer fazer o que Jesus faz e obedece a Jesus? Sim. Ok. Vai ali tocar piano. Segura. Vamos lá. Força. Como você chama? Anderson. Você ama Jesus? Sim. Você quer obedecer a Jesus, fazer o que Jesus te manda fazer? Sim. Muito bem. Palmas para os nossos assistentes de palco aqui. Pode descer agora, vai. Veja bem. Olha o que acontece, é simples. Uma simples ilustração prática aqui, pegando aqui uma deixa do meu pastor amigo Edmar aqui, que gosta dessas coisas. O que acontece é simples. As amarras nunca vão mudar quem você é. Não mudaram quem é o Anderson, mas mudaram o que ele ia fazer. Eu pedi para ele tocar o piano e ele não conseguiu. Conseguiram entender ou não? Ou seja, então qual é o problema do cristão? Quando, na verdade, se eu admito que eu tenho um laço, que eu tenho uma amarra, normalmente a gente acha, meu Deus, estou endemoniado, não sou de Jesus, tenho problemas, não sou convertido. E não, isso não é verdade, meus irmãos. Nós temos que mudar isso na nossa forma de pensar. Isso não é verdade. Ou seja, o Anderson continuou sendo o Anderson. Não mudou absolutamente nada. Ele continuou amando a Deus, ele continuou servindo a Deus, mas ele teve uma dificuldade para fazer algo que o Senhor, vamos dizer assim, que eu pedi para que ele fizesse. Consegue entender? Amém ou não? Então acontece, nessa limitação que ele teve, não quer dizer que mudou algo que ele é como servo de Deus. E assim que o inimigo tem colocado nas nossas vidas, ele traz uma amarra, ele traz um laço na nossa vida, que não permite que nós
façamos aquilo que Deus tem como já propósito para os seus filhos. Ou seja, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E de repente aquilo que eu quero fazer, eu faço. Consegue entender em nome de Jesus? Amém? Então eu estou tratando de dizer que é necessário, veja, é necessário que nós desamarremos aquilo que Satanás coloca na nossa vida, que atrapalha que nós façamos aquilo que Deus tem como propósito em nome de Jesus. Mas nós temos problema com isso. Dizemos, pastor, não é possível, eu sou de Cristo. Eu sei que você é de Cristo. Mas entenda que Cristo não sai da sua vida por causa de amarras. É isso que a gente precisa entender. Jesus já transformou a situação, ele não vai sair da sua vida por causa de uma amarra que você está tendo. Então lá em João no capítulo 11, quando a gente viu Lázaro e ele saiu do seu sepulcro, vamos dizer assim, ele saiu amarrado, mas veja, ele não perdeu a vida, ele não voltou a morrer naquele momento, ele não perdeu aquilo que Deus tinha dado naquele momento, mas ele estava amarrado e houve pessoas que tiveram que desatá-lo, houve uma necessidade de desatá-lo para que ele conseguisse. Então nós temos que ter um momento de consciência, onde temos que perceber que há certas áreas das nossas vidas que Deus já nos revelou, que é propósito de Deus que nós servimos a Ele, ou ministérios, ou nos dons que Deus tem nos trazido, mas que nós não estamos sendo capazes de cumprir esse propósito de Deus na nossa vida, e quando você entende isso, você começa a perceber que isso é uma amarra do Satanás. Sim ou não? Tá bom. Mas vamos explicar um pouquinho mais. Ezequiel 4, verso 8, diz assim, só o comecinho, e eis que porei sobre ti cordas, assim tu não voltarás de um lado para outro. Então o que acontece, meus irmãos? É que o inimigo, ele quer te deter, ele quer te subjugar. E nós só vamos conseguir identificar quais são essas amarras que o inimigo tem colocado na nossa vida, justamente pelas aquelas coisas que nós não conseguimos fazer, mesmo que queiramos fazer. Você já viu um cristão que quer orar e não consegue orar? Conhece um cristão que ama a Cristo, mas cada vez que vai orar dorme? Depende de você, né? Aqueles que querem buscar a Deus e não conseguem. Um cristão que quer andar em santidade, mas sempre está tropeçando. Quantos cristãos querem semear com seus recursos, mas nunca têm os recursos para isso? Quantos cristãos querem servir, mas na verdade não servem para nada? Quantos cristãos que sabem que devem perdoar um irmão, mas não conseguem perdoar? Sabem que é errado, que é horrível, mas sempre caem nos problemas, não aguentam, fofocam, tem formiga na língua, falam mal dos irmãos. Conhece cristão assim? Esse aqui a gente tem que batizar eles com boca aberta, entendeu? Vai entrar água lá e limpar isso aqui. Quantos cristãos têm que romper, sabe, o passado? Não consegue romper o passado, sempre volta ao passado, lembra do passado e não tem vitória nunca. São áreas que o Senhor vai revelando, vai mostrando, que você quer tentar fazer a vontade de Deus, mas você não consegue. Em Mateus 21, versículo 2, Jesus diz aos seus discípulos assim, vai até aquela aldeia, você vai encontrar ali um jumentinho, está amarrado, desamarra ele e traz para mim. Está lá, 21, versículo 2, ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendai e trazei. Ou seja, Deus tem planos, mas às vezes as coisas estão amarradas. Jesus disse para os seus discípulos, vão até aquele local, tem um jumento, ou uma jumenta, está amarrada com o seu filhotinho, o que é que vocês me trazem aqui? Porque eu tenho um propósito para ela. Eu vou entrar nela em Jerusalém, mas ela estava amarrada. Foi necessário que os discípulos fossem lá desamarrá-la. Ou seja, Deus tem um propósito para você. Deus tem uma visão, tem um propósito para a sua vida. Você já nasceu com um propósito. Quando você veio a Cristo, os planos de Deus começaram a se encontrar, e há um propósito para a sua vida, para o seu futuro, mas às vezes você se encontra amarrado
E veja, não é suficiente. Veja como aconteceu com Lázaro. Não foi suficiente somente uma ressurreição. Foi necessário que alguém fosse e desamarrasse. Outro texto para nós lermos juntos aqui. Juízes 15, versículo 12 e 13. Estão me entendendo até aqui, irmãos? E disseram: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Esse caso é de Sansão. Então Sansão lhe disse: jurai-me que vós mesmos me não acometereis, ou me matarão. Vamos ver o 13, juntos, 13. E eles lhe falaram, dizendo: não, mas fortemente te amarraremos, e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com as 2 cordas novas e fizeram-no subir na rocha. Veja que nesse contexto aqui, Sansão já era juiz de Israel. E ele estava em plenas atividades e estava na bênção, viu? Não é aquele período depois de Dalila que começou a cair, não. Aqui Sansão estava no momento que estava em pleno chamado de Deus. O seu próprio povo, tá certo? Vem e o amarra para entregar aos inimigos. Sansão fala: vocês não vão me matar, né? Fala assim: não, só vamos se amarrar. Então veja que o inimigo, meu irmão, ele não está interessado em te matar, não. Ele está interessado em te amarrar. Sabe o que acontece com um cristão que é nascido de novo, perdoado por Jesus Cristo, foi redimido, nome escrito no livro da vida? O que acontece se ele morre, se matam ele? Vai para o céu. Beleza. Então, mesmo que te queime, mesmo que te algeme, mesmo que você te afogue, te dê facada nas costas, olha que terror aqui total, né? Se você vem morrer, meu irmão, você está salvo, está com Jesus, vai para o céu, dá uma glória a Deus. Amém? Mas, meus irmãos, Satanás não está interessado em te matar, não, para você ir lá para o céu. Ele está interessado em te amarrar. Olha o perigo. Porque você sendo amarrado, sabe o que acontece? Você se torna um monumento para Satanás. Ou seja, não há mais maior vitória para o inimigo quando ele pega, vê, olha, aqui está um filho de Deus, e ele não consegue vencer, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, está em pecado, fala mal da igreja, trai a esposa, rouba o outro. Olha, não há nada mais regozijante para o inferno que um cristão assim, totalmente amarrado, que não consegue ter vitória. Então disseram para Sansão: não, você não vai morrer. Nós só queremos te amarrar. E hoje eu quero que você entenda isso, que Satanás não tem nenhum problema quando você está aqui na igreja, meu irmão. Mas quando você é um crente de Deus, fiel, livre, você sai daqui, começa a pregar o evangelho, começa a trabalhar para o reino, a falar de Jesus, este Satanás, ele está preocupado. E ele quer te trazer algum desconforto, te amarrar em situações para que você não seja sal, para que você não seja luz. Agora, no outro contexto, olha o que eu falo já no contexto já com Dalila. Dalila, em Juízes 16, verso 6, faz assim, olha: disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te que consiste a tua grande força. Vamos ler o final aqui. E com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Ou seja, outras palavras, Sansão, como é que eu posso te amarrar para poder te dominar? É isso que ela quis dizer. Dominado significa sujeito, subjugado, submetido, controlado. E é isso que o diabo quer fazer com você. Ele quer te controlar, ele quer reduzir a sua ação como servo de Deus. Então o que Satanás quer? Olha, a Bíblia diz que existem ídolos, e os ídolos têm boca, têm ouvidos, têm nariz, têm olhos. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, 2, alguns ídolos são como ídolos mudos. O que Satanás quer na sua vida é que você se torne um ídolo mudo. Sabe o que seria um ídolo mudo? Eu vejo, mas não falo. Eu não testemunho para ninguém. Eu ouço, mas não digo nada. Ou seja, eu sou o que Satanás quer que eu seja, um ídolo mudo. E quantos conhecem aqui cristãos que estão bloqueados? Vamos chamar assim. Mas, meus irmãos, tem boas notícias, porque hoje nós vamos desbloquear esse reino das trevas. Nós vamos desamarrar esses laços que vêm contra a nossa vida, em nome de Jesus, porque é uma unção nesta manhã aqui. Amém?
Você conhece aquele texto da mulher que chega a Jesus e fala assim: Jesus, preciso que o Senhor me ajude, porque minha filha está endemoniada. Perceba que aquela mulher reconhecia as coisas. Ela sabia o que estava acontecendo e sabia que era uma questão demoníaca que ela tinha na casa dela. Mas hoje, meus irmãos, parece que as pessoas não reconhecem, não sabem quando é uma ação de Satanás na sua vida. Eu sou assim mesmo, nasci assim. Eu tenho medo mesmo. Não, eu estou na depressão. Já ouviu falar isso? Não, tem uma ansiedade, eu não posso falar de Jesus porque meu coração palpita. Se você reconhece que há algo não muito usual, vamos usar essa palavra aqui, na sua vida, dentro do reino de Deus, não tenha dúvida que isso é um bloqueio, isso é uma amarra de Satanás na sua vida. Eu não prospero, eu não tenho paz, eu não vejo a glória de Deus. Eu queria tanto ter uma unção e eu não tenho. Eu queria tanto ganhar almas para Jesus, não ganho. Eu queria ter tanto uma missão e não consigo. Eu queria tanto fazer e não posso, tenho medo. Sabe o que é isso? Em vez de haver desculpas, reconheça. Interessante que no Alcoólatras Anônimos, o maior princípio para que você tenha vitória e passe a ter um tratamento lá, é reconhecer que você é alcoólatra. Se você não fizer isso, você não pode ser ajudado. E sabe quantos dentro da igreja de Cristo estão aqui, ouvem a palavra de Deus, descobre sobre um pecado, sobre algo que você está vivendo que não é correto, ao invés de reconhecer isso e se ajustar, sai no finalzinho do culto e vai embora. Reconhece o pecado, mas não pedem ajuda e não se ajudam para superar esse assunto. Aí depois culpa a igreja, culpa o pastor. Meu Deus. E o problema não tem nada a ver com a igreja nem com o pastor, tem que ver com a amarra que está na sua vida. Em Mateus 16, 18, tem uma palavra tremenda, aí abra a sua Bíblia, Mateus 16, 18 e 19. Jesus fala para Pedro assim: olha, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, amém? Vamos ver agora o versículo 19. E eu te darei, vamos todos juntos, por favor, vamos lá. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Veja, então Jesus fala a Pedro: Pedro, vou te dar as chaves do reino. Isso aqui não é a chave do reino, não é para você ficar rico, não, milionário, prosperidade, não tem nada a ver isso. Essa chave do reino tem a ver com desbloquear as pessoas. Porque tudo que você desligar aqui na terra, Pedro, vai ser desligado aqui no céu. Nós temos como igreja de Cristo o poder de liberar, de libertar todos os laços do inferno em nome de Jesus. E quando fazemos isso, há um impacto espiritual no reino de Deus. Aqui na terra é desamarrado, é quando liberamos aqui, liberamos no céu. Você pode dar uma glória a Deus? Olha o poder que Deus deu para a igreja de Cristo. E há pessoas que, mesmo cristãs, ainda estão amarradas pelo inimigo. No meu gabinete lá, eu atendo muitas pessoas, minha agenda está lotada. Há pessoas com problemas de sexo ilícito, pessoas com drogas, vício da droga, vamos dizer assim, com vício da droga, vício do alcoolismo, casamentos complicados, traições, amarras. Mateus 12, 29. Jesus diz assim, vou parafrasear aqui: como é que você pode querer entrar na casa do forte ou do valente? Aqui ele está se dizendo a Satanás, e querer saqueá-lo, ou seja, tirar os seus problemas, se você primeiro não amarra ele. Está ali o texto? Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente ou amarrar ele, saqueando então a sua casa? Então temos que aprender a amarrar o inimigo, para poder desamarrar aquilo que tem amarrado na nossa vida. E eu quero deixar nessa manhã pelo menos 4 ensinamentos de como desamarrar a sua vida e você ter vitória mediante ao que Satanás vem colocando sobre nós, em situações que a gente está tendo derrota. Dá para entender isso? Amém? Estão comigo? Nossa, só alguns, hein? Estão comigo aí, amém? Amém.
fica assustado não, tá bom? Porque, na verdade, tudo que Deus revela é para a vitória mesmo. Né? Não tem medo não, Deus já deu vitória. Quando a gente entrou aqui, Deus já trouxe vitória para isso aqui. Quando Deus já me trouxe essa palavra, já houve vitória aqui. E essa manhã é de libertação. Né? Não que você esteja demoniado, não tira isso da cabeça. É que coisas que estão amarrando você para você ter uma vida melhor com Deus. É isso que eu quero trazer. Eu estou mostrando que Satanás usa, ele é astuto, ele é sujo. E hoje de manhã, Deus vai quebrar essas cordas em nome de Jesus. Então a primeira coisa que nós conseguimos extrair como ensinamento de como desamarrar esses laços do inimigo, a primeira coisa eu chamo de decisão. Põe aqui para mim, e você vai dizer bem forte: decisão. Jeremias 2:20. Quando eu já havia muito quebrado o teu jugo e rompi as tuas algemas, dizias tu: nunca mais transgredirei. Diga aí, transgredirei. Transgredirei. Ou seja, meu irmão, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Uma decisão que a partir de hoje eu não sirvo mais o mal. Uma decisão que a partir de hoje eu vou fazer a coisa correta. Uma decisão que a partir de hoje eu vou andar na direção certa, aquela que Jesus tem para a minha vida. Ninguém pode fazer isso, porque isso começa com você, com uma decisão. Consegue entender isso? Então não importa, sabe? Olha, pensa na sua conversão. Não importa quantas pessoas te levaram para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Não importa quantas pessoas falaram de Jesus para você. Houve um dia, teve um momento que a sua vontade decidiu aceitar a Cristo. O Espírito Santo tocou no seu coração e você tomou uma decisão. Hoje eu vou aceitar a Cristo. Foi assim com você, não foi? Foi assim comigo. É a mesma coisa, acontece em tudo na Bíblia. Na questão de cura, de libertação, de prosperidade. Eu tomo uma decisão no reino de Deus para que o Senhor me abençoe, e é assim que funciona. Então chega um momento que você vai ter que dizer ao inimigo: eu não vou mais te servir, isso não é mais para a minha vida. Ou seja, as ataduras vão se romper quando você disser que isso não é para você mais, é uma decisão. Quando você disser, não servirei mais, põe um basta, isso vai terminar. Não sei se eu estou sendo muito, estou falando muito alto assim, não? Não, você está todo mundo meio quieto aqui hoje. Medo? Só um medo você comendo. Então, meu irmão, é uma decisão. Tem que haver vontade, tem que haver confissão. Assim como você, quando você veio a Cristo, a primeira coisa que você teve foi a vontade, e depois veio uma confissão de fé, você tem que fazer o mesmo com essas ataduras, ou seja, você tem que chegar em um momento e declarar: olha, Satanás, acabou. Diga aí, acabou. Decisão. Então, quando você toma uma posição desse jeito, é não mais a pornografia, é não mais as drogas, é não mais a mentira, é não mais ao álcool, é não mais a maldição, não mais a depressão, não mais a ansiedade, não mais o medo, não mais ao sexo ilícito. Acabou, é uma decisão, você se posiciona. Chega, Satanás, aqui acabou. Essa é a primeira ferramenta, uma decisão. Segundo, eu chamo de oposição. Põe aqui, diga aí, oposição. Muito bem. Lá em Isaías 52, versículo 2, que nós lemos no início: sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Veja, uma pessoa que é amarrada pelo pescoço, né? Eu quis amarrar antes aqui, mas fiquei com dó dele aqui. Uma pessoa que é amarrada pelo pescoço, dificilmente ela vai conseguir se levantar. O negócio vai apertar. Mas o que nós temos que fazer aqui, além de confessar que nós vimos no tema anterior, é fazer ao oposto ao que o inimigo lhe propôs você a fazer. Essa é a oposição. Ou seja, se você não podia dizimar, dizime. Se você não podia orar, ore. Se você não podia ajudar, ajude. Se você não podia perdoar, perdoe. Se você não podia ler a Bíblia, se esforce, leia a Bíblia, pelo menos 3 capítulos por dia, leia a Bíblia. Quando você começa a fazer o que você não podia fazer, o Senhor toma o controle do resto. Então o Senhor disse a um homem, lá em Lucas 6, que ele tinha mão seca. Jesus chega para ele e fala assim: olha, estenda a tua mão. O homem não falou assim: não dói muito. Mas Jesus, tem outro jeitinho, não? Ele não falou isso, não sei se eu consigo.
Ele obedeceu, e pela obediência dele, foi curada. Veja, a fé sem obras é morta. Então nós temos que tomar uma atitude em direção àquilo que Deus tem ordenado. É um posicionamento de obediência. Sabe que os psicólogos e psiquiatras dizem que a melhor conclusão das melhores maneiras de você vencer o medo é você confrontando ele. Essa é a oposição. Às vezes você tem medo escuro, tem medo de morrer, tem medo da noite, tem medo de sair de casa, tem medo de falar que é cristão, tem medo, muda isso, em nome de Jesus. Faça tudo o que você não podia fazer. Levante-se, pega e solte essas amarras do seu pescoço e dá um glória a Deus. Senhor, não mais isso, eu me oponho a isso, não ser mais assim. E o Senhor vai entrar e vai fazer as mudanças em nome de Jesus. Veja, você pode identificar os laços que estão na sua vida com aquilo que você não pode fazer. Aí você fala, eu não tenho nenhum laço. Pensa no reino de Deus aquilo que você não consegue fazer. O laço está aí. Se eu pedir aqui para levantar a mão, eu sei que vou passar vergonha, mas não vou pedir. Mas se eu pedisse, fica só na sua consciência, para levantar a mão, quantos leem a Bíblia regularmente na semana? Eu duvido que mais da metade que faça isso. Porque eu faço isso na minha sala, a gente está mais íntimo lá, e uns 40% somente fazem isso. Leem a Bíblia regularmente. E os outros? O que te impede? Amarra. O que te impede de orar a Deus regularmente? Ter um tempo diário para você orar? Amarra. O inimigo, na sutileza. Então, quando você entende isso, você começa a ter uma visão diferente, você começa a identificar aonde que o inimigo está colocando um laço na sua vida. Porque é Deus revelando, Deus está revelando aqui hoje. Você vai pensando em você e fala assim, puxa vida, eu tenho uma dificuldade com isso. Eu quero cantar, adorar a Deus, não tenho vontade. Olha a amarra aí. Eu quero dizimar, não consigo. Olha a amarra aí. Está entendendo? E se Deus te revelou a que você possa testemunhar, como é que é possível você chegar e não falar de Jesus para ninguém porque você tem medo? A amarra está aí. Eu gostaria de tanto ir no evangelismo, a gente sabe, todo sábado tem evangelismo aqui nos hospitais. Tenho tanta vontade de ir, mas sabe o que? Eu estou na última temporada do Netflix, eu não posso perder. Amarra da televisão, desgraçado, quebra essa televisão aí. Sabe, toma uma posição contrária, se opõe a isso. Se opõe a isso, porque o inimigo vai colocando na sutileza as coisas. Tire esse laço do pescoço e levante-se em nome de Jesus. Amém? Terceira, eu chamo de reconciliação. Diga aí. Mais forte para eu entender que vocês estão me ouvindo mesmo aí. Reconciliação. Muito bem. Lamentações 1,14 diz assim, olha. Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força, entregou-me o Senhor nas suas mãos, e eu não posso levantar-me. Qualquer área que você tiver na sua vida, que tiver algum tipo de rebelião contra Deus, isso é um tipo de amarração muito séria, muito profunda. Sabe quando acontece isso? Quando você deixa a rebelião para trás. Aí você elimina isso. Ou seja, as amarras são muito fortalecidas na questão da rebelião. Quando você desobedece ao Senhor, isso é uma rebelião. Quando você sai da rebelião e de repente volta para ela de novo, você se sente mais preso ainda, e isso novamente é rebelião. Jonas, dentro do grande peixe, a palavra de Deus fala que ele estava sendo amarrado pelas entranhas do peixe, porque ele estava em rebelião, fugindo de Deus. O filho pródigo foi amarrado pelo inimigo, embora ele fosse filho, enquanto ele estava na rebelião, só teve dificuldade. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15, 23, olha só esse texto. Porque a rebelião, lê só o comecinho para mim, porque a rebelião é como o quê? Pecado da feitiçaria.
Eu não tenho medo nenhum de dizer que quem comete feitiçaria, bruxaria, vai para o inferno. Você tem medo de dizer isso ou não? Não? Mas se a rebelião é como o pecado da feitiçaria, o que acontece com quem tem a rebelião? Vai para onde? Para o céu? Inferno. Se a rebelião é igual a feitiçaria. E há cristãos que estão em rebelião com o seu pastor, com os seus líderes de ministério. Veja, mas olha que lindo isso. O gadareno, aquele que era endemoniado, tinha uma legião de demônios, quando foi liberto por Jesus, se ajoelhou ante o Senhor. E aqui que é lindo, porque não importa o tamanho das amarras, ou quanto de amarras você tem numa pessoa, ou você tem na sua vida, quanta rebelião você tem na sua vida, quando você chega ao Senhor Jesus, há transformação e libertação. Você sempre vai poder vir a Jesus e submeter-se a Ele, porque Ele vai trazer vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Meu irmão, tudo se apaga, é verdade, mas a luz do Espírito Santo não apaga. Às vezes está na dificuldade aí, mas a luz do Espírito Santo não vai apagar. E ela vai nascer, vai brotar, e Deus sempre vai permitir que essa luz te guie e te mostre o caminho certo, em nome de Jesus. Amém? Cuidado com a rebelião. E termino com a quarta, eu chamo de ministração, diga aí, ministração. Voltando aqui para Juízes capítulo 15, versículo 14, na história de Sansão. Então trazem Sansão diante dos inimigos, traz agora amarrado. E no versículo 14 diz assim, vamos todos ler? E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou. Não, pera um pouquinho. Eu queria ter isso hoje, hein? O Espírito do Senhor possantemente veio sobre ele. Pastor Deus. Meu Deus, ia ser tremendo, hein? Mas aqui aconteceu com Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Vamos lá, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como que? Fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Oh, glória a Deus. Dá um glória a Deus. Olha, eu venho te dizer nessa manhã aqui, olha, um pequenininho momento na presença de Deus, no fogo do Senhor, todas as amarraduras da sua vida estão queimadas e não têm mais eficiência. Oh, glória a Deus. Sabe Sadraque, Mesaque e Abednego? Vocês conhecem a história? Foram jogados na fornalha e foram jogados atados, amarrados. O que aconteceu? As amarras deles foram desfeitas na hora, e o fogo não tocou em nenhuma roupa, e nem cheiro de fogo tinha sobre eles. Você tem que aprender essa ministração que traz o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E você tem que buscar o Espírito Santo para que ele ministre na sua vida, porque uma gota da unção, meu irmão, uma gotinha de unção vale mais do que uma tonelada das trevas. É poder no nome de Jesus, há poder na unção do Espírito Santo de Deus. Amém. Havia uma mulher na Bíblia que durante 18 anos, está lá em Lucas 13, durante 18 anos ela ia à sinagoga. E ela realmente ia porque amava a Deus. O próprio Jesus testifica da vida, essa é uma filha de Abraão. E essa era uma mulher que vivia sobre uma nova aliança, não há dúvida disso, mas ela estava amarrada. 18 anos indo na sinagoga, e ainda era a mesma e tinha o mesmo problema. Já pensou quantas pessoas passaram 18 anos nessa sinagoga? Mas eu digo para vocês, eles não tinham o poder do Espírito Santo. Mas naquele dia, entra Jesus, oh glória a Deus, não entrou uma religião ali, entrou o poder do reino de Deus. E o reino de Deus, meu irmão, não vem com palavras, mas ele vem com poder. E no dia que Jesus entrou, ele chama a mulher, pode vir aqui, põe sua mão sobre ela. Agora aí o que acontece? Os religiosos agora começam a criticar, né? Não tem nada a ver com Deus. Os religiosos são assim, eles não vêm pela palavra de Deus, eles vêm para criticar. A roupinha da irmã, hein? Hoje está calor, hein? O ar-condicionado, hein?
Já pensou 20 minutos na fila, no estacionamento para ir embora? Crítico, não consegue trazer uma palavra de bênção, uma palavra do que Deus fez, da transformação que Deus fez. Esses são os religiosos. Mas o que importa? Sabe o que acontece com o religioso? Amanhã o diabinho chega lá na tua casa lá, você acha que ele está preocupado com o seu cabelinho, com a sua roupinha? Está preocupado em colocar amarra e apertar mais ainda mais. E os fariseus, a Bíblia fala que começaram a criticar, porque o hábito do fariseu é crítica. E Jesus fala assim, ó, aqui está a filha de Abraão, uma mulher de fé, uma mulher que ama a Deus, 18 anos amarrada, e será que ela não devia ser liberta? Veja, Jesus não disse que ela era má, que ela tinha problemas, que ela era mentirosa, nada disso. Mas existia uma área na vida dessa mulher que a limitava, que amarrava. Ela era corcunda. Talvez ela não conseguisse endireitar. Não quer dizer que ela não pudesse fazer algumas coisas. Talvez pudesse, vinha na igreja. Talvez ela cantasse. Talvez ela ofertasse. Podia fazer algumas coisas, mas na questão daquela dificuldade que ela tinha, 18 anos, ninguém pôde fazer nada. E há muitas pessoas que são assim, que têm a melhor das intenções, amam a Deus, mas têm as suas ataduras, têm as suas amarras. E quando o inimigo te limita numa área, e você não cresce nesta área, você não consegue desamarrar, você tem que entender, meu irmão, que isso é 100% diabólico. Desculpa as verdades aqui, as durezas. Mas se você está vivendo uma amarra, o Senhor está te mostrando, você não está conseguindo vencer, não tenha um posicionamento diferente disso, isso é 100% diabólico, até que você se levante e determine que isto pôs um fim em nome de Jesus. Satanás não estará mais nisso, me amarrando em minha vida, eu vou fazer a vontade de Deus, e esse posicionamento fará uma diferença total na minha vida a partir de hoje. Pode vir, Neto. Estou acabando. Cadê o Neto? Pega o laço aí, vamos trazer o Neto aí. Opa. Deixa eu falar uma analogia aqui, interessante a respeito do elefante do circo. Não sei se você já conhece essa história do elefante do circo. Um elefantinho, quando vai para o circo, pequenininho, filhotinho, você sabe o que eles fazem lá? Eles pegam as suas patas, colocam correntes bem fortes, pegam uma estaca, coloca no concreto e deixa ele lá. Durante um bom tempo, como você ou eu faria se fôssemos elefantinhos, gostaríamos de ver livre dessa amarra. E ele fica aí 2, 3 meses, tentando soltar esse negócio do pé, tentando soltar o negócio do pé, tirar, mas ele tem uma área limitada, não consegue, se machuca e não consegue se soltar. Interessante que à medida que vai passando os anos, os treinadores, né, se podemos chamar assim, né, esses treinadores vão tirando a corrente e trocando por cordas. Até cordas até mais fracas, começam com mais fortes e com cordas mais fracas. Porque a amarra do elefantinho já não é mais física, é mental. E de repente o elefantinho, que tentou passar uma boa parte da vida dele tentando fugir, não conseguiu, agora acredita, olha que interessante, agora ele acredita que ele não consegue mais fugir. E se você for num circo, são poucos hoje que têm animais grandes, mas se você for num circo, se você for nos bastidores do circo, ou atrás do circo, talvez você vai encontrar agora aqueles grandes elefantes já adultos, uma pequena corda na sua patinha, uma cordinha fraca, mas que eles nunca vão conseguir tirar. E, meus irmãos, é exatamente isso que o inimigo faz com os cristãos. Ele te amarra por tanto tempo, que te convence que você não pode ser mais liberto. Mas hoje, meus irmãos, eu vim aqui dizer para vocês, e vim contar a verdade, porque a verdade vos libertará. E a palavra de Deus fala que a verdade vos libertará. E nós seremos verdadeiramente o quê? Livres. Verdadeiramente livres. Você não precisa estar
amarrado em nenhuma área da sua vida, meu irmão. Limpe isso. Você foi chamado para andar em liberdade e em glória no nome de Jesus. Deus te chamou para uma caminhada livre, alegre, próspera, abençoada. Você vê nossa declaração aqui? Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou feliz, sou filho de Deus. Deus te chamou para isso. E as limitações que nos bloqueiam, em nome de Jesus, vão ser vencidas, independente da área que for, em nome de Jesus. Eu disse que vão ser quebradas, meus irmãos. Você pode dar glória a Deus? Meus irmãos, pode ficar de pé, vamos ficar em pé. Hoje é uma manhã de ministração. Porque eu sei que todos nós temos dificuldades na vida. Todos nós. E o Espírito Santo já falou no meu coração essa semana toda, que essa manhã o Senhor ia quebrar amarras profundas. Coisas que a gente está levando aí achando que é normal, não consigo fazer, o Senhor hoje vai quebrar em nome de Jesus. E hoje eu te convido, você não perca tempo. Você venha para o altar de Deus. Já começa, chega aqui, levante suas mãos, começa a orar. Começa a falar, Senhor Jesus, esta é a minha vida, essa situação que eu tenho vivido, hoje eu tomo uma posição no reino de Deus. Vai, sai do teu lugar, hoje eu tomo uma posição de reino de Deus, hoje vai ser mudado, hoje vai ter transformado, não vai ter mais poder sobre a minha vida, eu rejeito isso em nome de Jesus. Começa a se posicionar no nome de Deus, e você não deveria ficar sentado no seu lugar, aí no seu lugar você deveria vir para o altar e dizer, Senhor, hoje é o dia da transformação, hoje é o dia onde o Senhor desamarra toda a situação, desamarra, muda a situação na minha vida. O Senhor quer fazer algo novo no nome de Jesus. Então chega no altar, já vai orando, coloque no altar de Deus aquilo que você tem, aquilo que tem te preocupado, aquilo que o Espírito Santo já revelou de amarras que estão na sua vida, aquilo que o Espírito Santo já falou assim, olha, isso aqui é amarra, e o Senhor vai transformar, vai quebrar nesta manhã no nome de Jesus. Venha. Comece a adorar a Deus, comece a levantar a sua voz, comece a tirar, comece a dizer, aclamar ao Senhor, Senhor, muda essa situação, em nome de Jesus. Manhã de livramentos, você vai sair daqui livre em nome de Jesus. Olha, levante sua voz, todas as áreas da sua vida, a libertação nesta manhã é na enfermidade, é nos relacionamentos, é na sua vida espiritual, é na sua vida com Deus. O Senhor quer transformar, não mais a pecado, vai confessando pecados, chega, se posicione no nome de Jesus, levante a sua voz, há um mover de Deus, há um mover do Senhor. Um Espírito, a unção do Espírito Santo está nessa manhã, aqui no nosso meio, e todo espírito contrário está sendo derrotado agora no nome de Jesus. Dá um glória a Deus, o Senhor está fazendo, está desamarrando, oh, aleluia, meu Deus. Presta atenção aqui, olha, lá em Juízes 15, 14, nós lemos, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. As cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as amarraduras se desfizeram das suas mãos. Isso é o que Deus está fazendo nesta manhã. As amarraduras estão sendo queimadas, estão sendo desfeitas. Não, glória a Deus. Há algo no reino espiritual que está sendo quebrado agora. É agora. Assim como Sansão veio e desfez como nada as amarraduras que estão atrapalhando a sua vida,
a sua vida de fé, a sua vida de andar com Deus em santidade, em compromisso, o Senhor está quebrando hoje, e você está sendo verdadeiramente livre. Livre, diga aí, livre, sou livre em Cristo Jesus. Diga, sou livre em Cristo Jesus, aleluia. Creia nisso. Olha, uma ocasião, Jesus chegou para um cego, fez um lodo, colocou nos olhos dele e falou assim: olha, vai se lavar lá no tanque. Aquele cego creu na palavra de Deus, foi, se lavou e voltou a enxergar. Mas o que acontece? Até ele chegar lá no tanque, ele continuava cego. Vocês vão ter experiências com Deus, pode escrever o que eu estou te falando aqui. Algumas são imediatas. Deus tem nos dado privilégio, nos momentos de oração, de muitos milagres serem imediatos. Quarta-feira foi um exemplo disso aqui. Quantas pessoas imediatamente foram curadas, as dores saíram naquele momento. Nossa, recebi um monte de gente na hora, Deus agindo. Há outros que são processuais. Esse cego teve que ir até no tanque para se lavar. Mas quando você confia em Deus, não é mais você. A fé é a certeza daquilo que você espera e a convicção daquilo que você não vê. O que Deus está fazendo nesta manhã, para alguns é imediato, para outros pode ser que seja quando você chegando em casa, para outros nessa semana. Mas confie que o Senhor está fazendo os milagres dele nessa manhã, porque as amarras de Satanás não mais têm poder sobre os servos de Jesus. Quando você se posiciona no reino, quando você se posiciona em Cristo Jesus, Satanás perde todo o poder. Ele só te amarra porque você deu a oportunidade. E quando você agora disse um basta, eu não sirvo mais a Satanás, eu entendi que o Satanás estava me usando, eu estava tendo enganado, e neste momento eu me posiciono, eu tomo uma decisão de ser contra isso e me posicionar no reino. O Senhor Jesus vai trazer vitória na sua vida, e a sua vida vai ser transformada em nome de Jesus. Dá uma glória a Deus. Em nome de Jesus, levanta suas mãos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Está aqui teu povo, Senhor. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a vitória agora nesta manhã. Eu chego nas regiões celestiais e dou ordem a você, Satanás, vai dando fora no nome de Jesus. Você não tem mais autoridade. Você não tem autoridade aos filhos de Jesus que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E nesta manhã estamos desamarrando toda a ação de Satanás, desamarrando a ação de pecados, a de vícios, de drogas, de bebida, de sexo ilícito, de prostituição. Está quebrado as doenças, o medo, a insegurança, a depressão, a ansiedade. Pai, em nome de Jesus, está quebrado. As dores que se levantam para impedir que eu faça a obra de Deus, está quebrado no nome de Jesus. Há um mover do Santo Espírito de Deus nesta manhã, trazendo vida, libertação, ó Deus. E neste momento, encha, Senhor, encha o teu povo com o teu Santo Espírito, derrama da tua bênção, derrama da unção, Senhor. Põe a tua mover sobrenatural nesta manhã, Senhor, pois confiamos no Senhor, que o Senhor tem realizado a boa obra, no nome de Jesus. No nome de Jesus, adora o Senhor, aplauda o Senhor, adora o Senhor.